Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo de Deus, hoje, o último dia do nosso propósito da justiça de Deus. Foram 5 domingos subindo no alto do monte, invocando o nome do Deus da justiça pela sua vida, pedindo a Deus que viesse transformar a sua história, o seu quadro, viesse converter toda a maldição em bênção, toda a injustiça em vitória, em justiça de Deus sobre o Senhor e a Senhora. E hoje o Espírito Santo nos trouxe uma palavra extraordinariamente abençoada para ser transmitida ao Senhor e à Senhora. Pois o mundo já é condenado, o mundo jazia sobre si a marca da condenação, mas um ato de justiça, um ato de amor mudou tudo, transformou tudo, reverteu a maldição em bênção, reverteu a condenação em salvação. E você já deve estar entendendo o que eu quero dizer. Em Cristo Jesus, toda a injustiça é desfeita e a justiça de Deus é manifesta. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, eu não sei como você tem levado a sua vida, eu não sei por quais caminhos você tem caminhado, mas eu sei de uma coisa: se você está cansado de continuar preso nos vícios, se você está cansado de viver uma vida de tristeza, de depressão, você está cansado de viver uma vida à base de medicamentos para acordar e para dormir, você que está cansado de tomar remédio para controlar a ansiedade, controlar o seu emocional, você que está cansado dessa vida de mentira, eu quero te apresentar o caminho, eu quero te apresentar a vida, eu quero te apresentar aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode reverter todo o estado de calamidade, de sofrimento e dor que você tem vivido em um estado de alegria, de plenitude, que é o Senhor Jesus. Entenda algo: o pecado de Adão, a desobediência, a falta de temer a Deus, trouxe a ele a condenação da morte, a expulsão do Éden e a morte. E esse pecado foi transferido a toda a raça humana. Todos nós já nascemos com a semente do mal. Que isso, pastor? Verdade. O pecado adâmico, o homem caído. Mas quanto nós aceitamos Jesus, quanto nós reconhecemos a nossa debilidade e buscamos em Deus remissão, perdão e nova oportunidade e confessamos Jesus na nossa vida, a condenação se torna salvação, a escravatura se torna em liberdade. Pois é isso que o Espírito de Deus faz na vida daqueles que o aceitam. É isso que o Espírito Santo, através do Senhor Jesus, faz na nossa vida, quanto nós o aceitamos. Mas para que você compreenda e entenda melhor, olha o que está escrito na palavra de Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Muito bem, olha o que você leu comigo. Por meio de um só, a morte reinou. Veja bem, o texto ele diz que pelo pecado de Adão, a morte se perpetuou antes da lei, o período entre Adão e Moisés. Só que a morte também se perpetua após a lei, os 10 mandamentos do Sinai. Mas quanto é que essa morte perde? Quanto é que essa morte ela não tem mais legalidade sobre nós? Quanto na cruz do Calvário, a justiça ela se manifestou. Como assim? O Senhor Jesus, o nosso Cristo, o Deus encarnado, que se fez homem, se fez maldito naquele madeiro, para que eu e você viéssemos ter salvação. Ele é o castigo que nos trouxe a paz. Ele levou sobre as suas pisaduras, ele levou naquela cruz a doença, a enfermidade, a tristeza, a angústia, todos os males foi levados naquela cruz. Ali ele se fez o cordeiro perfeito. Ele pagou o preço
necessário para que nós viéssemos ter a oportunidade da salvação. Por Adão entrou o pecado, por Adão entrou a morte, mas por Jesus naquela cruz entrou salvação. Por Jesus naquela cruz entrou esperança. Por Jesus naquela cruz entrou uma nova oportunidade. Ele foi a justiça encarnada no nosso meio, sem precisar ir para o madeiro, sem precisar passar nenhum sofrimento, nenhuma dor. Assim ele passou, por amor a mim e por amor a você. Tudo isso para que, aonde outrora abundou o pecado, viesse hoje, hoje, a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, a partir do momento que você confessa com seus lábios que Jesus é o seu Salvador, ali vai superabundar a graça que traz vida, a graça que traz salvação, a graça que traz plenitude, a graça que muda a nossa vida. Foi como eu falei no início. Talvez você tenha levado uma vida de sofrimento e dor. Talvez você tenha levado uma vida deplorável, uma vida de frustração e tristeza. Mas em Cristo Jesus, tudo isso se converte, tudo isso muda. A gente nos tornamos felizes, não porque a alegria está em volta de nós, mas porque a alegria, ela habita dentro de nós. Em Cristo encontramos a paz, não porque o mundo está em paz, não porque em volta da gente está tudo dando certo, não. É porque a paz, ela reina dentro de nós. E a gente deitamos e logo pegamos no sono, não é porque não temos problemas, não é porque as coisas estão difíceis, não. É porque sabemos que aquele que tem cuidado, que tem estado conosco, tem cuidado de tudo, tem zelado pela nossa vida nos mínimos detalhes. Então, quando você aceita Jesus, tudo aquilo que era motivo de falta de paz, tudo aquilo que era motivo de inquietação, tudo aquilo que roubava a sua tranquilidade, é transformado, é convertido em vitória, em alegria, em tranquilidade, em certeza que o Senhor Jesus tem cuidado de tudo. E o mais importante e valioso é saber que há esperança de salvação, é sabermos que por mais que sejamos falhos, tenhamos pecados, tenhamos trilhado caminhos não muito legais, o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, ele é finito em compaixão, ele é o amor e ele quer nos receber de braços abertos e nos dar mais uma chance, uma nova oportunidade para que através das nossas vidas venhamos glorificar o nome dele. Em primeiro lugar, sendo salvo, herdando o reino de Deus dentro de nós. Segundo lugar, o nosso testemunho, a transformação de vida que ele faz em nós, alcance as demais pessoas. E assim a justiça que foi encarnada, a justiça que foi ao madeiro para que fôssemos livres, venha alcançar mais vidas, venha alcançar mais pessoas que estão aflitas e angustiadas. Mas para que isso se suceda, nós devemos aceitar a justiça de Deus na nossa vida e transmitir essa justiça àqueles que estão em dor, em sofrimento, em conflitos internos, em situações adversas. Mas para que essa palavra, para que essa justiça se achegue até eles, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos fazermos de vítimas. Não podemos pensar que o pecado tem legalidade ainda sobre a nossa vida, pois ele não tem mais. Pois a partir do momento que você confessa Jesus com os seus lábios, desce as águas, se batiza e começa a viver a palavra de Deus, a sua vida é outra, a sua história é outra. E a sua vida consegue levar justiça, a sua vida consegue levar Jesus a tantos outros que estão precisando, como nós precisamos e como outrora precisávamos de forma urgente. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para entender? Espero que sim. Neste momento eu queria orar junto com o Senhor e com a Senhora, buscando justiça de Deus, buscando misericórdia,
buscando o alento de Deus para a nossa vida e pedindo a Ele que venha mudar, transformar o que temos vivido. E assim, hoje, Ele venha confirmar a justiça dele sobre nós, mudando, transformando a nossa vida, a nossa história e nos levando à salvação. Amém, pessoal? Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu entro em oração junto a este homem e esta mulher de Deus, que tem buscado no Senhor ajuda, que tem buscado no Senhor socorro, tem suplicado a Ti por justiça, meu Pai, em suas vidas. Meu Pai, o Senhor nos ama tanto, o Senhor vê algo tão importante, valioso em nossas vidas, que o Senhor fez justiça, enviando o seu próprio Filho a nós, para nos salvar, para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Para que ali naquela cruz, meu Pai, Ele viesse falar, está consumado. E ali o preço ser pago. Ele desceu à sepultura, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, pois o poder estava com Ele, o poder é Ele, pois Ele é o Salvador, Ele é a esperança, Ele é a justiça. O mundo foi condenado por um ato inconsequente. O mundo foi condenado por um ato impensado, pelo calor de um momento. Mas a salvação veio por uma escolha, uma decisão de alguém que não precisava fazer o que foi feito, que não precisava pagar o preço que foi pago, mas escolheu pagar por amor a cada um de nós. Porque isso é o amor, esta é a justiça do Senhor. Então, meu Pai, que a Tua justiça venha se revelar sobre esses, trazendo a cada um destes, meu Pai, saúde, trazendo a cada um destes paz, trazendo a cada um destes força, felicidade, ânimo, esperança a continuar. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus tem pessoas que têm orado conosco, mas têm sido vítimas de ataque espiritual, têm sido afligidas por espíritos imundos que as acorrentam ao passado, a traumas, a situações que elas vivenciaram no passado, mas as corroem, as perturbam até os dias atuais. Mas em nome do Senhor Jesus, que eles sejam livres agora. Que esses espíritos atormentadores, que esses espíritos zombadores, que esses espíritos de loucuras, que esses ataques espirituais, que essa falange que agia sobre essa vida seja vencida e derrotada agora. Que todo esse mal seja expelido, seja arrancado. Que o espírito de dor, que o espírito de enfermidade, que o espírito de sofrimento, que o espírito de miséria, de escassez, que o espírito de desunião, de contenda, de briga, em nome do Senhor Jesus, dessa vida, dessa casa, dessa mente, dos caminhos dessa vida, em nome de Jesus, para nunca mais voltar, que saiam e nunca mais voltem. Meu Pai, de cima do seu altar natural, eu profetizo cura, eu profetizo libertação. Aí aonde você está, meu amigo, recebe o toque de Deus, receba o poder na sua vida e seja livre de tudo aquilo que lhe acometia dor, de tudo aquilo que lhe acometia sofrimento, de tudo aquilo que lhe acometia a uma vida maldita, e receba da parte de Deus paz, plenitude, vitória, transformação na sua vida, em o nome de Jesus. E aquele que crê, diga: eu recebo, Senhor, e tomo posse da sua vitória, da sua resposta, da sua justiça, meu Pai, em minha vida, hoje, amanhã e para todos sempre. O que crê, diga amém, e graças a Deus. Amém, meu amigo. Tenha uma certeza e uma convicção dentro de você. O nosso Deus nos ouviu. A justiça dele já está manifesta sobre o Senhor e a Senhora. E eu aguardo o Senhor contar o testemunho desses 5 domingos, dessas 5 semanas de oração e batalha espiritual. Pois a justiça de Deus
está na sua vida. Que Deus os abençoe e eu te aguardo domingo que vem para a gente remover a primeira pedra da nossa vida.